CBN Recife. Entrevista. Bom, o Banco Central subiu ontem a taxa básica de juros, a Selic, subiu de 5,25% para 6,25% ao ano. Vamos conversar com o economista Écio Costa. Écio, bom dia, Écio. Obrigado por nos atender. Bem, bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes. Já tem um tempinho que a gente se separou. Você foi para amanhã, me abandonou à tarde, mas tudo bem, vamos lá, eu consigo sobreviver. Esses dias voltam. Ô, Écio, vamos lá. Nós tivemos aí esse aumento já esperado. Agora, juro alto significa dizer que a população vai ter a situação piorada do ponto de vista da dívida, Écio? Veja, o que acontece, o Banco Central, ao elevar a taxa de juros ontem, ele também soltou um comunicado que vai mover para um movimento que a gente chama hawkish, ou seja, contracionista, né? E com isso, você tem uma taxa de juros que é uma taxa de juros neutra. Com essa declaração de ontem, significa que vai ser agora num movimento onde vai contrair mais a economia, mesmo tendo essas dificuldades que a gente tem aí para o ano que vem. Porque esse ano o crescimento vai ser acima dos 5%, como já esperado, mas no ano que vem já tem analistas dizendo que o crescimento é de 1,5%. Então, quando você eleva muito... Pelo menos tem previsão de crescimento, né? Pois é, isso é verdade. Mas quando você eleva muito a taxa de juros, aí, respondendo sua pergunta, né, isso fica mais caro para o consumidor final, que vai comprar um carro financiado, que vai comprar um eletrodoméstico financiado, para a empresa, né, que vai também pegar um capital de giro, ele vai ficar mais caro. Para aqueles projetos que estão sendo analisados, a viabilidade deles, quando você tem um patamar mais elevado dos juros, muitos projetos se tornam inviáveis. Então isso realmente contraciona a economia, porque o investimento deixa de ser feito, deixa de se gerar emprego e que vai também gerar renda. Tá? Mas aí a ideia é combater a inflação. Esse é o principal objetivo. Mas vamos lá. O Banco Central ele sobe o juro para tentar conter, claro, a inflação, né? Só que o efeito colateral disso é o que você está falando aí. O juro do empréstimo sobe e a prestação, como você falou, carnê, boleto, tudo isso pesa no orçamento da família, né? Pesa no orçamento da família e ela termina consumindo menos por conta disso. Ao consumir menos, aí você atinge o objetivo da elevação da taxa de juros, que é contrair um pouco a economia para que a inflação ceda, para que você não tenha tantos reajustes. Por quê? A inflação ela é ainda mais danosa para as famílias, porque você tem um reajuste de salário anual, enquanto que a inflação está sendo reajustada mensalmente, né? Pelo menos o indicador aponta um reajuste mensal, mas tem alguns lugares que até reajustam com maior frequência. Então, isso é a preocupação maior, tá, Aldo? Você, claro, como você disse, as prestações ficam mais caras, as famílias deixam de consumir, mas aí você atinge o objetivo de reduzir o patamar de inflação para que depois, aí isso ao longo de 2022, talvez 2023, você comece a diminuir a taxa de juros, caso a inflação tenha convergido pelo menos para o teto da meta, que no ano que vem vai ser de 5%. Né? Então, esse é o objetivo da coisa. Quando a gente fala de inflação, Écio, você tem aí, além da perda, né? Você teve a redução da renda, e em meio a essa crise aí que a gente está vivendo, muita família está pagando mais hoje do que pagava antes. Como você disse aí, mesmo antes da pandemia. E aí, quando você vai para a inflação acumulada em um ano, a gente tem um número aí que bate... Eu não sei se passa de 10% ou chega a 10%. Está 9,60%, quase 10%. 10%. Quer dizer, o poder de compra da população mais carente está indo para o ralo, né? Isso, é. E esse problema, ele precisa ser combatido, porque existe uma coisa chamada inércia da inflação, que é aquela inflação que se retroalimenta num patamar elevado, né? Então, o choque que o Banco Central dá é com o intuito de reduzir essa inércia de inflação, na realidade, acabar com a inércia de inflação, reduzindo, né, um pouco a atividade econômica para que você possa reduzir
o impacto no bolso das famílias. Então, só que aí, Aldo, só um complemento. Tem certas coisas que fogem não tem uma relação direta com esse efeito da taxa de juros, como, por exemplo, a crise hídrica. A crise hídrica vai chover ou não chover por questões climáticas, não por questões econômicas. E isso termina trazendo um impacto direto na inflação, como trouxe esse ano. A crise econômica e inflação, é claro que alimentam o endividamento, né? Sim, sim. Terminam trazendo impacto no endividamento e terminam fazendo com que algumas famílias até deixem de consumir porque ficou mais caro, né? Écio, então um alerta, mais do que alerta, mais uma vez. O cartão de crédito ele passa a ser um vilão miserável nesse processo de juros lá em cima, né? A gente, quando teve um processo de redução da Selic, que chegou aos 2%, as taxas de juros do cartão foram reduzidas, né, caíram, mas não caíram assim drasticamente, né? Elas se mantiveram num patamar também muito elevado. Que é uma coisa absurda, né? Juro do cartão dá o quê? Passa de 200%? Pois é, nessa casa, 200%, 300%. 300%. Então, isso aí é um vilão, independente de Selic a 2%, 6%, 8%, é evitar ao máximo você utilizar o cartão de crédito. Se você utilizar, pagar sempre a fatura cheia no vencimento. E negociar, né? Hoje em dia, com o Pix, por exemplo, você consegue negociar um desconto interessante para o pagamento à vista, faz o Pix, você não precisa estar com dinheiro em espécie, né? Já transfere para a loja e tem um desconto interessante. Então, isso é uma estratégia muito importante, né? Agora, vamos lá. Até o final do ano, qual é a perspectiva do Banco Central com relação a elevar mais a taxa? Na próxima reunião, já vai elevar em mais um ponto percentual. Vai a 7,25? 7,25. Né? O Banco Central já disse que até o final do ano. Você tem mais 2 reuniões até o final do ano. Certo? Então pode chegar a 9. Né? Ele pode, inclusive, ser mais agressivo que isso. Né? Ele pode elevar ainda mais. A previsão, segundo o Boletim Focus, né, que é uma pesquisa que é feita com os analistas de mercado, aí mais de uma centena de analistas, que encerre esse ano a 8,25. Então, de acordo com o mercado, pode ser que a gente tenha nas próximas 2 reuniões elevações de 1 ponto percentual. Então, iria para 7,25, depois 8,25. Écio, obrigado pela atenção. Até o próximo encontro, Écio. Um abraço. Bom fim de semana aí que está quase chegando. Né? E até a próxima. Obrigado. Écio Costa, economista, falou conosco aqui ao CBN Recife.